Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando conheci o Padre Jonas, e fiz o meu primeiro retiro com ele em 1978, olhei para aquele homem cheio do Espírito Santo e desejei seguir os passos dele. Sou também filho deste grande servo de Deus. E esse tema que o Danilo pediu que nós pregássemos, abrasados no poder do Espírito Santo, abrasados no poder do Espírito Santo. Nós veremos os 5 passos para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Os 5 passos para vivermos uma vida abrasada no fogo, no poder, conduzidos pelo Espírito Santo. Primeiro, ir para o cenáculo com Maria. Segundo, parresia, ou seja, coragem apostólica. Terceiro, desejar ser canal dos milagres de Deus. Quarto, resiliência. A melhor tradução para resiliência era uma frase do Padre Jonas. Aguenta firme, meu irmão. Fala para o irmão do lado, aguenta firme. E a gente resume com essa palavra, resiliência. E quinto, humildade. Nós vamos percorrer esses 5 passos, para depois, junto com ironia, nós iremos pedir um batismo no Espírito Santo. Abra sua Bíblia, querido irmão e irmã, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Depois de 40 dias que Jesus aparece ressuscitado, é o último dia, é a ascensão de Jesus ao céu. São as últimas instruções, e por isso elas são carregadas de importância vital. Essas palavras são para nós. Jesus sabe que os apóstolos sem o Espírito Santo não seriam nada, não conseguiriam levar adiante a mensagem do Evangelho. Lá no versículo número 4, São Lucas, que escreve esse livro, contando a história dos primeiros cristãos, ele vai dar uma importância vital a um pedido, a uma ordem de Jesus. Versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da palavra de seu Pai, que ouviste, disse ele, de minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Para Nicodemos, no capítulo 3 do livro do Evangelho de São João, quando Nicodemos vai à noite, ele era um doutor da lei, um príncipe dos judeus. Jesus fala para ele: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos fica intrigado. Como é que eu posso entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus diz a ele: és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, que é necessário nascer da água e do Espírito. Você foi batizado. Só existe um batismo sacramental. Porém, é necessário deixar que o Espírito Santo te abrace, te envolva, como num mergulho, deixando que o Espírito Santo tome conta de todas as suas células, de toda a sua vontade, de todo o teu coração. Isso é nascer de novo. Por isso Jesus fala para os primeiros pais da nossa fé, os apóstolos: não saiam de Jerusalém,
para que sejam revestidos da força do alto. E aqueles homens ainda, versículo número 6, eram tão ignorantes, que pensavam que o reino de Deus seria para voltar Israel a ter a opulência e a riqueza, como nos tempos de Salomão. Por isso Jesus vai dizer, lá no versículo 6, eles replicam, é agora que ides restaurar o reino de Israel? Jesus responde no versículo 7, não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Versículo 8, juntos, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Repita comigo, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará, vamos dizer junto, e vos dará, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Samaria, e aí no confim do mundo está incluído Cachoeira Paulista, onde estamos hoje pregando. O Espírito Santo vai dar força. Aqueles homens haviam largado Jesus sozinho na cruz, só João ficou na cruz, porque ficou com Maria. Essa ordem para o dia de hoje também. Sem o Espírito Santo nós somos medrosos e fugimos de Jesus. Somos tais quais Adão, que diante de Deus a gente quer fugir, não quer se comprometer. Sem o Espírito Santo nós somos homens velhos, encarquilhados, sem coragem, mundanos. Mas com o Espírito Santo tudo muda. Até a inteligência Deus ilumina, a vontade, até a força para largar o pecado, o Espírito Santo concede, e nós recebemos isso de Deus. Então diga comigo, Jesus, bem forte, Jesus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da terceira pessoa, da Santíssima Trindade. Eu quero dizer como o Padre Jonas dizia, abre os braços agora, se você puder, e diga, bom dia Espírito Santo. O que faremos juntos hoje? Passa à frente, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Isso é ter o Espírito Santo como pessoa, como alguém que vai guiar a minha vida. E quais são os passos para nós termos uma vida abrasada no fogo do Espírito Santo? Qual é a primeira atitude dos apóstolos? Quando eles recebem aquela ordem, depois de ter convivido aqueles 40 dias com Jesus ressuscitado, Jesus sobe ao céu. No 41º dia, eles vão para o cenáculo, e no dia de número 50, Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre eles. 9 dias orando, é a primeira novena. E eu peço a você que abra no capítulo 1, aí no versículo 14. Capítulo 1, versículo 14 de Atos. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Presta atenção, meu irmão querido, minha irmã. Em nenhum lugar da Sagrada Escritura fala Maria e seus filhos. Maria, mãe de Jesus. E com Maria estão os irmãos de Jesus. A palavra grega adelphos, que significa irmão, repete-se no livro dos Atos dos Apóstolos 47 vezes, sem que seja irmão de sangue. Por que Nossa Senhora está no cenáculo? Santo Tomás de Aquino ensina que ela é a esposa do Espírito Santo. O
Pentecostes, o primeiro Pentecostes, aconteceu com Maria. Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. E uma das invocações mais bonitas de que nos ensinava Padre Gobi, uma das invocações ao Espírito Santo mais belas é esta: vinde Espírito Santo. Repita comigo: vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Agora juntos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O lugar dos irmãos de Jesus é com Maria no cenáculo. Esse é o primeiro passo. Você quer ser alguém abrasado no poder do Espírito Santo? Não tem como você viver o batismo no Espírito Santo sem Maria. Você tem um rosário na mão aí? Levanta ele. Quem tem Maria não fica sem Jesus. Quem tem Maria não fica sem o Espírito Santo. Quem tem Maria não fica sem Jesus. Olha, no ano de 2003, eu tive uma graça muito grande dada por Deus de ter ido pregar no Japão, no outro lado do mundo. Eu fui pregar uma noite de oração lá na cidade de Hiroshima, onde em 9 de agosto de 1945 caiu uma bomba atômica. Levanta seu texto e repita comigo: aqui na minha mão está um escudo que nem a bomba atômica é capaz de vencer. O Santo Terço, ou Rosário, é uma arma tão poderosa que nem a mais poderosa bomba da terra é capaz de vencer. Eu me lembro que quando cheguei na cidade de Hiroshima, isso tem 22 anos, eu vi o lugar onde é o museu da bomba atômica, que era o prédio da prefeitura, que se tornou museu. Restaram apenas os arcos, algumas pobres colunas, porque no local onde caiu a bomba atômica, no epicentro de 1,5 km, 1.500 metros, virou tudo cinza. Nenhuma alma viva. As construções viraram cinza no epicentro de 1.500 metros. A apenas 800 metros de onde caiu a bomba atômica, 800 metros, tinha um convento onde 4 sacerdotes rezavam o rosário. Entre eles, Padre Hubert Schiffer, com H, alemão. Vocês podem até olhar na internet, não agora. Os 4 não sofreram nem arranhões. Foram jogados longe, olharam em volta, tudo cinza, rezando o rosário. Fizeram mais de 200 exames naqueles homens, dizendo que eles morreriam fruto da radiação nuclear. Padre Hubert Schiffer morreu de velho, em 1986. Repita comigo: aqui está na minha mão algo tão poderoso, um escudo tão forte, que nem a bomba atômica pode vencer, por causa de Nossa Senhora. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso, quando a gente reza o rosário, tanto com o Instituto Hesed quanto com o Frei Gilson, nós estamos vendo um povo ficando cheio do Espírito Santo por causa de Maria.
Nossa Senhora leva os apóstolos para o cenáculo para serem cheios do Espírito Santo. Se você tem Maria, não fica sem o Espírito Santo e nem fica sem ir para o cenáculo com Maria. Não ser alguém sem igreja, não ser alguém sem paróquia, não ser alguém que não paga o seu dízimo, ser compromissado. Quem é filho de Maria, cuida da casa de Deus. Quem é filho de Maria, o Espírito Santo leva você a ser igreja, a ter comunhão, a ter vida sacramental. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não ter vida sacramental. Segundo passo, parresia, que significa coragem apostólica. Pedro, aquele que havia negado Jesus Cristo 3 vezes, frente a uma simples empregada, após o Pentecostes, ele se dirige àquela multidão, os apóstolos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Havia gente de tudo quanto é lado naquele lugar, e ficam maravilhados com a coragem. Pedro, num discurso talvez de uns 30 minutos, ele se dirige àquela multidão de peregrinos que estava em Jerusalém, porque a festa do Pentecostes era uma das 3 festas que o judeu era obrigado a ir, além da Páscoa. Por isso eles estavam ali, uma multidão. E Pedro se dirige para eles e fala: vocês mataram Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aquele acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus estava viva na memória daquele povo. Mesmo aqueles que não acreditavam que Jesus era o Messias enviado pelo Pai, tinham Jesus como grande profeta. E aquele julgamento iníquo, injusto, ficou na memória daquele povo. Aquela morte de cruz injusta. Então mesmo os que não criam que Jesus era Filho de Deus, tinham isso na memória. E neste momento Jesus aqui está falando pela boca de Pedro. O Espírito Santo está falando pela boca de Pedro: vocês mataram Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nisso nós somos testemunha disso. A multidão se converte. Veja o resultado da coragem de Pedro, aquele que havia negado Jesus. Quando o Senhor disse para ele: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. O galo que cantou na casa de Caifás, nunca mais vai cantar na vida de Pedro. A coragem agora é tão grande que aquele povo se converte. E no versículo 37, eles vão perguntar para Pedro, no versículo número 37, o que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, repita comigo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Põe a mão no peito e fala: a promessa é para mim, para meus filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A ordem de Jesus era batizar nós e nossos filhos. Se você vacina um filho contra uma doença, contra um vírus, ele não sabe que está recebendo aquele vírus, mas você tomou a decisão por ele, porque você quer que ele seja imunizado contra uma doença. Para que esperar seu filho crescer para receber o Espírito Santo e ficar imunizado contra o demônio? Batiza e depois ensina. A promessa é para vós e para os vossos filhos. A promessa não é para deixar seu filho crescer. Você já vai tomar essa decisão, você que está esperando batizar um filho adulto. Não crie ele como pagão.
Deixe o Espírito Santo tomar conta dele. Repita comigo: Jesus, manda o Espírito Santo sobre mim, para me dar essa coragem de Pedro, de pregar o Evangelho. É por isso que São Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2, prega a palavra, insiste a palavra oportuna e inoportunamente, porque virá um tempo em que os homens já não quererão ouvir a sã doutrina. Jesus precisa de você, da sua coragem apostólica, para você ser instrumento de Jesus. Levanta a mão e fala: Jesus, eu não quero ser covarde, dá-me a parresia, dá-me uma coragem apostólica, de pregar o Evangelho, especialmente, para que nenhum pagão viva na minha casa. A minha casa não será pagã, porque o Espírito Santo vai me dar coragem apostólica. Se o primeiro passo para você ser abrasado no poder do Espírito Santo é ir para o cenáculo com Maria, o segundo é parresia, o terceiro, estar aberto aos milagres, querer ser canal dos milagres. O capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, mais ou menos uma semana depois, ou talvez até menos, do Pentecostes, Pedro e João vão ao templo para orar às 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Este vai ser o primeiro milagre de Jesus, que ele faz através dos apóstolos, depois da ressurreição. Jesus não está visivelmente ali, mas está invisível e visível na ação missionária deles. Eles chegam a um templo, e junto à porta formosa, que era uma porta de 25 metros de altura, de 20 por largura, que era chamada também de porta de Nicador, uma porta feita em Corinto de puro bronze, que era necessário 20 homens abrirem aquela porta. Ela separava o pátio dos gentios da outra parte, que era o santo. Só podia atravessar a porta formosa quem tivesse o batismo judaico, que se chama circuncisão. Não podia ter defeito físico, não podia ter paralisia, amputação, cegueira, nada disso. Só podia entrar ali quem fosse perfeito e um judeu convertido. E aquele homem era colocado desde pequenino na porta formosa, porque o capítulo 4, versículo 20 vai dizer: passava dos 40 anos um homem em que foi realizada esse milagre. Pedro e João entram no templo, e aquele homem levanta os olhos e olha para ele, e pede esmola, e Jesus fala através daqueles homens: olha para nós. E ele olhou para eles buscando receber alguma coisa. O primeiro ato de amor é olhar nos olhos. Você já foi a um serviço de saúde pública em que você tem vontade de segurar, como um neto meu, tenho 9 netos, né? Como um neto segura quando a gente não dá atenção, ele segura na bochecha. Estou falando com você. Tem hora que no serviço público dá vontade de segurar na bochecha. Dá ou não dá? Olha para nós, é da importância. E ele olhou esperando receber alguma coisa lá maior para nós. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse o Padre Jonas cantava muito. Vamos junto? Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que aconteceu? Foi andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus.
em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E ele foi andando, porque era a primeira vez que ele entrava no templo de Jerusalém. A alegria de quem entra na igreja é a alegria de quem quer ser canal dos milagres. Interessante, é um dado muito bonito, que ele fica junto de Pedro e João, no pórtico chamado de Salomão. Era onde fizeram um pórtico, onde lá no capítulo 9 do livro dos Reis, a glória do Senhor encheu o templo de Deus, e Deus apareceu para Salomão, ali naquele lugar, era o lugar do rei. Deus tirou aquele mendigo do monturo de mendigo, da mendicância, e colocou entre os reis, como diz o Salmo 112, só Deus faz isso. Deus é capaz de tirar o pobre da sua indigência e fazê-lo assentar-se entre os nobres do templo. Ser canal do milagre, querer ser canal do milagre, deixar que Jesus te use com milagre. Eu me lembro que há uns 6 anos eu fui rezar com uma senhora que tinha um câncer impressionante lá. Ela foi na cidade de Mogi Guaçu. Ela tinha um câncer tão impressionante que o caroço saía para fora da cavidade craniana. Era uma ferida tão feia. Ela não podia operar porque o câncer também entrava para o cérebro. Ela diante de Jesus eucarístico. Nós não somos nada, gente. Deus é tudo. Deus é capaz de usar nossa miséria. Deus só quer que você ore pelo milagre, como Pedro fez. Eu impus a mão naquela ferida feia, que o rosto dela era até enegrecido, faltava até oxigenação na face dela. E eu pedi: Jesus, cura essa mulher. E rezei a oração da Ave Maria. Os maiores milagres que Jesus fez no meu ministério sempre foi através de Nossa Senhora, pedindo a ela: intercede comigo, mãe, através do teu imaculado coração, leva a Jesus o meu pedido. Eu rezei uma Ave Maria e pedi que naquela noite o câncer desaparecesse. Ela contou para mim, e eu tenho testemunhas, fotografias, os exames, que quando ela amanheceu o dia, ela teve que jogar fora colchão, travesseiro, fronha, lençol, grande sangue. Quando ela passou a mão na cabeça, não tinha nada. Foi a médica, não tinha mais câncer. Isso já tem 6 anos. Glória a Deus. Repita comigo: Jesus, realiza em mim e através de mim um milagre. Eu quero ser aberto aos milagres. Diga: Jesus quer que você ore. Não espere que outro ore no seu lugar. Não pense que eu e Ironique temos uma comunhão tão grande. Não pense que nós somos super cristãos. Nós somos pessoas simples, frágeis, fracas. Ai de mim se não fosse minha doce Neuzinha que está ali. Ai de mim se não fosse ela. Quanta bronca eu recebo dela, não é, bem? Não é verdade? Quanta bronca eu recebo de você. Eu chamo a Neuzinha de doce Neuzinha, só que ela fala que é um doce de pimenta, geleia de pimenta. Ela é firme, ela corrige. Ela sabe das minhas fraquezas. Deus quer usar você com milagre. Você está se omitindo em colocar a mão e rezar com alguém. Repita comigo: todo mundo aceita oração. Basta estar dormindo. Vamos repetir? Basta estar dormindo. Repita: todo mundo aceita oração. Basta estar dormindo. Não seja omisso, Deus quer usar você com milagre, amém? Se o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é ir para o cenáculo com Maria, para ter uma vida de igreja sacramental. Se o segundo passo é
ter parresia, coragem apostólica. Se o terceiro passo é querer ser canal dos milagres, o quarto é resiliência, que se resume com a palavra do Padre Jonas. Fala para o seu irmão: aguenta firme, meu irmão. Fala. Eu gostaria que você tomasse uma passagem de São Paulo. Esse São Paulo, ele era resiliente, firme, corajoso. Qualquer um teria desistido dessa missão aqui. Se fosse eu, teria saído xingando. Que povo absurdo, fazer um maltrato tão grande desse. Ainda falta muito em nós para sermos verdadeiros servos. Capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 19. Atos 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, que persuadiu a multidão, apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Sabe o que é ser apedrejado? Receber hematoma por todo o corpo. Eles olharam, julgaram morto, porque não estava nem respirando direito mais. Morreu, larga aí. Não, nem largaram. Arrastaram ele para fora da igreja. Esfolaram ele. Arrastaram para fora da igreja, da cidade. Ele tinha ido pregar a palavra. Paulo vai desistir? Olha o que acontece aqui que a Sagrada Escritura nos conta. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, não foi uma semana, não foi um mês para recuperar das pedradas, da lapidação. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter pregado o evangelho na cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia da Psídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Virão grandes tribulações. E Nossa Senhora, nas aparições em Fátima, La Salete, Garabandal, Akita, ela está alertando seus filhos. Virá um tempo difícil, mas você não vai desistir. Sabe por quê? Aguenta firme, meu irmão. Fala. Eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir do céu, que é o meu lugar. Eu vou resistir até o sangue, na luta contra o pecado. Eu não vou desistir, diga. Primeiro passo para você ser abrasado no poder do Espírito Santo é ir para o cenáculo com Maria. O segundo é a parresia, a coragem de Pedro. A terceira é querer ser canal dos milagres. A quarta é a resiliência, é ser firme, é perseverar mesmo no sofrimento. O quinto, humildade, vem da palavra humus. Por que você pesa no gramado e não morre? Jogou uma aguinha, passou aquele jogo de futebol e aquela grama cresce vicejante? Porque o gramado está em cima do humus, fértil. O cristão é aquele que, mesmo pisado, perseguido, incompreendido, colocado de lado, esquecido, colocado no último lugar, retirado de todas as funções. Humilde é aquele que, eu não preciso de aplauso, eu preciso estar no coração de Jesus. Eu não faço as coisas para ser reconhecido, mas para estar no lugar de Jesus, no coração de Jesus. E a humildade me faz usar o primeiro carisma
que os apóstolos receberam no batismo do Espírito Santo, que é o dom de orar em línguas, que o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2003, diz assim: os carismas são graças especiais que Deus concede aos fiéis, segundo a palavra grega de São Paulo, que significa favor, dom, benefício. O Catecismo diz assim: seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinária, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas ordenam-se a graça santificante e tem como meta o bem comum da igreja. Pode pegar que eu decorei. O carisma de orar em línguas acha-se a serviço da edificação da igreja. Põe a mão no peito e fala: igreja, eu sou igreja. Igreja somos nós. E se eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E se eu edifico a mim mesmo, eu edifico a igreja. Rapidamente vamos repassar a importância do dom de orar em línguas, que está no capítulo 14 do livro da carta de São Paulo aos Coríntios. Rapidamente, nós vamos abrir a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Vamos nos abrir ao dom de orar em línguas. Daqui a um pouco, eu e Ironi vamos pedir um batismo no Espírito Santo, para você voltar para casa repleto da força do Espírito Santo. Amém? Você deseja isso? Deseja ir para casa com a coragem de Pedro. Deseja ir para casa com Nossa Senhora. Deseja ser canal dos milagres. Deseja resistir à perseguição. Tem humildade para saber que tudo é de Deus. Então vamos nos abrir ao carisma do batismo no Espírito Santo. O primeiro que eles receberam no batismo, que é o dom de orar em línguas. Veja o versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Presta atenção, meu irmão. Repita o versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, nem eu. Por isso não chame o dom de orar em línguas de língua dos anjos. Nem os anjos entendem. O demônio é um anjo decaído, e ele não entende. Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo usando suas cordas vocais, seu aparelho fonador, falando mais chique. O Espírito Santo só quer sua voz. Olha, tem jeito de falar com a boca fechada? Tem. Só mulher quando está brava. A mulher quando está brava, ela fala assim: você vai ver quando chegar lá em casa. Quando a mulher fala entre os dentes, você está perdido, marido. Você vai ver quando eu chegar lá em casa. Para você ser usado com dom de orar em línguas, Deus só quer seu aparelho fonador. Deus quer que você solte a voz. Aí, o dialeto, Ele que vai te dar. Leia de novo o versículo 2, que você vai entender o que eu estou falando. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Misteriosas. É por isso que lá em Romanos 8, 26, a palavra diz: outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, e nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis, ininteligíveis. Você ora em línguas, você não entende o que você fala. Eu tenho 9 netos. A neta número 7, a gente tem que falar assim, Maria Tereza, e a Maria Cecília, e o Roberto Tanus Neto não sabem falar, que é o último. O último não, eu acredito que vai vir mais, né, bebê? Então, eles não sabem falar, mas quando vê o avô, a avó,
os pequenininhos, eles começam, o vovô também te ama. Você entende na hora. Aquela linguagem de amor. O dom de orar em línguas é para você ser humilde. Sem humildade você não tem nada. Santo Tomás de Aquino fala que o primeiro degrau da sabedoria é a humildade. É você reconhecer que precisa desse carisma, o menor deles, mas é o que vai fazer. Versículo 4, leia o versículo 4. Leia aí. Leia o versículo 4. Aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Porque tem muita gente fraca, cheia de ódio no coração, cheia de ansiedade, porque não tem um homem espiritual edificado. Aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Leia o versículo 5, repita comigo, olha o versículo 5. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Vamos falar junto? Ora, desejo, não escutei, Deus não escutou, vamos lá. Ora, desejo que todos faleis em línguas. São Paulo ia querer uma coisa inútil para você? Se a igreja aprova o dom de orar em línguas, por que você fica lutando contra? Não luta com a mente, seja humilde. Veja o versículo 18 aí, olha o versículo 18. São Paulo diz assim: ora, graças a Deus que possuo o dom das línguas superior a todos vós. Por que São Paulo orava mais em língua do que todo mundo? Porque ele sabia que ele era fraco. Ele mesmo dizia: quando estou fraco, então que sou forte. Ele foi o maior missionário dentre os apóstolos. E por quê? Porque ele orava muito em línguas. Repita comigo: Jesus, se São Paulo orava muito em línguas, Deus não está ouvindo, eu também quero. Eu quero esse dom. Deixa eu mostrar um aspecto muito prático do dom de orar em línguas e a sua necessidade, para nós já irmos concluindo. Olha o versículo 14 e 15, pega aí, versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou falando, mas o meu entendimento fica sem fruto. Deixa eu dar um exemplo. Tinha uma amiga nossa, que ela foi lá para diante de Jesus, no oratório dela. Ela ajoelhou lá no oratório dela, e começou a orar em línguas. E ela começou a olhar para cima, e começou a ver umas teias de aranha. E ela começou a orar em línguas pensando assim: a hora que terminar essa oração, vou dar uma vassourada nessas teias de aranha. E orando em línguas e pensando em teias de aranha. Você pode orar em línguas sem fruto, pensando em besteira. Por isso o versículo 15, leia o versículo 15. Então o que fazer? Orarei em espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei em espírito, mas cantarei também com entendimento. O que isso significa? O dom de orar em línguas me abre um entendimento. Não é que eu vou entender o que eu falo. Eu quero partilhar com vocês. Quanto mais angustiado eu fico, mais eu oro em línguas, para que o Espírito Santo me dê entendimento. Qual é a raiz da angústia? Eu me lembro de um dia, não tem muito tempo, eu estava muito angustiado, e orava em línguas. Uma hora eu parei o carro, a gente estava dentro da cidade, e comecei a chorar, e orar em línguas. E a Neuzinha perguntou para mim: por que você está chorando? Não sei bem, eu estou tão angustiado. Eu estou orando para que o Espírito Santo me dê um entendimento. Ali orando de olhos fechados, eu vi meu carro capotado e eu morto. Eu cancelei a viagem.
Quando liguei para o coordenador dizendo que não era vontade que eu fosse, que o inimigo ia me matar no caminho, o coordenador disse que 4 intercessoras tinham visto o meu carro capotado e eu morto. Por que vocês não ligaram? Eu fiquei 5 dias angustiado. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo dá entendimento como você decidir. Ora muito em línguas. Precisa conversar com um filho para dar um conselho. Ore muito em línguas. Para terminar, repita comigo: orar em línguas é mandamento do Senhor. E olha, eu não estou fazendo nenhum desvio teológico. Versículo 37, 38 e 39, pega aí. Olha o que diz: se eu oro em virtude do dom das línguas. Vocês viram o versículo 14, não é? Agora olha o que diz o versículo 37. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são o mandamento do Senhor. Vamos repetir? Mandamento do Senhor. O 38 fala assim: mas quem quiser ignorar, que ignore. Você pode até ignorar, mas é mandamento, eu quero cumprir. E o 39 diz, vamos lá: assim pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas. Bate a mão no ombro do irmão da direita, bate a mão no ombro da esquerda e fala: não impeçais falar em línguas, não impeça esse dom, não impeça o orar em línguas. Você viu que o versículo 37 fala que é mandamento, e o 39 fala que não é para você impedir esse dom. Quais são os 5 passos para você ter uma vida abrasada no poder do Espírito Santo? Qual que é? Primeiro, ir para o cenáculo com... não ser católico sem paróquia, não ser católico sem ser dizimista, não ser católico sem vida sacramental. Segundo passo, parresia, coragem apostólica, ter coragem de pregar o evangelho oportuno e inoportunamente. Terceiro, ser aberto aos milagres. Deus quer fazer milagre através de você. Quarto, resiliência. Fala comigo, aguenta firme, meu irmão. E quinto, humildade. E a expressão mais humilde, o carisma mais humilde, é o dom de orar em línguas, que eu uso há quase 50 anos. E você também está lá também, né, irmão? Esse dom é um dom sobrenatural. Fez diferença na nossa vida, né, irmão? E faz. E faz. Fez no passado para nos fazer perseverar, faz no presente para nos fazer lutar, e faz no futuro para nos fazer sonhar sempre com o céu. É impossível ser santo sem o batismo no Espírito. Sim. Irmão, o Senhor Jonas dizia que não é porque o dom das línguas é o menor de todos que ele tem menos valor, mas ao contrário, ele é uma porta de abertura para todos os outros carismas. Ele abre, e quando abre a porta, quem entra? Jesus. Ele mesmo disse: estou à porta, se você abrir, eu vou entrar. O dom das línguas é a entrada do senhorio de Jesus Cristo na tua vida, e é o fim do poder das trevas, porque os demônios não suportam a oração em línguas. Amém. Quer vencer o inimigo? O Roberto deixou bem claro. Agora eu quero ver você aplaudir. Quer vencer o inimigo, sim ou não? Sim. O inimigo não é humano, ele é espiritual. E ele não se vence com armas humanas, com força humana, com sabedoria humana. Ele se vence com a humildade de ter um coração de criança, de orar como uma criança, que ninguém entende, mas que a mãe entende, o pai entende, o avô entende, a avó entende. Assim somos nós, esse coração de criança. Fica de pé. Solte a tua voz. Se você nunca orava em línguas, Deus está te dando esse dom agora. Pode erguer os seus braços e começa a orar. Não seja incrédulo.
Sim, Jesus. Dá mais volume na sua voz, dá mais. Isso. Em nome de Jesus, receba agora o batismo no Espírito. Imporão as mãos, recebereis o batismo. Era assim, aonde os apóstolos chegavam, eles estendiam as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, se convertiam, começavam a falar novas línguas. Havia uma conversão total de pensamento, de intenção, de sentimento, de amor. Ergue os braços e ergue a voz também, vai. Não fique de boca fechada. O Espírito Santo não vai pegar um pé de cabra e abrir a sua boca para você orar. Ora, ora. Empresta o som da tua voz. Empresta o ar do seu pulmão. Vai, força, força. Segura um pouquinho. Não abaixa a mão. Mantenha a mão. Os que não têm ainda a graça de ter começado a orar em línguas, se você quiser sentar ou se ajoelhar, os que vão ficar de pé vão orar por você agora. Sim. E você vai receber o batismo. Você tem que soltar a sua voz. E você que está perto já pode estendendo a mão sobre essa pessoa, sobre esse filho, sobre essa filha. E você vai pedir essa graça. O Senhor não pode fazer nada num coração que não crê. Esse seu gesto de sentar ou de se ajoelhar é um gesto de humildade e de fé. E você que está de pé, com todo o fervor da graça do Espírito Santo, impõe as mãos. Peça esse batismo. Pode tocar. Que hoje em dia está uma mania que não se pode mais tocar. Ora, Jesus disse: imporão as mãos. Toque em nome de Jesus. Não é com força humana, mas é com amor, é com a potência do Espírito Santo. Pessoas em casa estão recebendo o dom de orar. Solte sua voz. O dialeto de Deus, o som é seu. Você começa a pronunciar essas primeiras palavras e o Espírito Santo vai fazendo brotar mais. Ore em línguas. Não deixe o inimigo falar para você que é inútil, que isso não tem nada a ver. O Espírito Santo está agora afogueando o seu coração, abrasando o seu coração. Você que já está orando vai se levantando. Você que se ajoelhou, sentou e já começou a orar em línguas, vai se levantando. Você já é um novo homem, uma nova mulher. Você nasceu de novo, não mais do ventre da sua mãe, mas agora daquele que tem o poder de nos fazer nascer de novo, que é o Espírito Santo. Alguns vão repousar. Repouso no Espírito é uma cura da alma, é uma cura dos sentimentos, é uma cura aonde fecha as brechas, por onde o inimigo nos atormentava. Se você recebeu repouso no Espírito, não resista. Muitas pessoas receberão repouso, vão se soltar nos braços de Jesus. Mesmo os que estão em pé, muitos vão repousar no Espírito. Não preocupa não. Pessoas estão sendo libertadas também. Continue orando em línguas. Não tenha medo. Ore em línguas apenas. É o Espírito Santo orando através de você. Se tiver alguma pessoa que não está nos sentidos normais perto de você, você tem a autoridade do Espírito. Em nome de Jesus, ore em línguas que essa pessoa vai ser libertada.
curada. Ela vai ser curada. Eu queria fazer uma dinâmica do Espírito com você. Silencie agora, silencie totalmente. Você vai ver o sobrenatural. Eu não estou falando da ave, tá? Porque a ave também é a criação de Deus. Mas a gente vê na vida dos santos, quando um urubu aparece, o demônio está por perto. E desde que começou a adoração, tem um urubu sentado ali que vocês não veem. Eu até falei para os meninos, sai de baixo, senão a coisa vai ficar feia por lá de vocês. Quando você vai conversar com Deus, o demônio vai também. Foi assim com Jó. O demônio foi junto. Quando Maria de Jesus crucificado tomou a decisão de ser inteiramente Deus, o demônio foi lá e disse: Jesus, se eu tomar o corpo dela, ela não vai te adorar, ela não vai orar. E Jesus disse: pode tomar. E sabe o que ela fez? Em 40 dias que o demônio pediu para tomar o corpo dela, ela torturou o demônio com o rosário, Com a santidade. com a santidade, com a humildade. Você vai agora, fecha os olhos, fecha os olhos. Escolhe uma vogal de au. Deixa vir, deixa vir. Não faça nada. Tem gente para cuidar. Isso. Ela veio para o lugar certo. Você veio para estar. Solta a tua voz só com uma vogal de au. Solta, Você solta. está recebendo a libertação. Vai, vai. Solta esse grito. Solta. Você não vai se mexer. Você está preso em nome de Jesus. 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 Receba o batismo no Espírito e seja livre de todo mal. Está livre. Você está livre, filha. O inimigo quer tirar a atenção. Olha para Jesus. Levante os braços, esquece. Deus é maior. Onde Jesus está, o mal não pode ficar. Já está liberta. Aplauda Jesus, já está livre. Glória a Deus. Vai, solta o grito, solta, solta. Solta o grito, não fecha a tua boca. As tuas palmas agora é o grito do Espírito Santo. Não é as palmas com a mão, é as palmas com o grito do Espírito. Vai, tira o pé, vai barulho, vai barulho, vai barulho. Quem sentiu, tira o pé do chão, pula, grita, assobia, faz festa. Seja cheio do Espírito Santo. O mal não vence. Espírito. Aleluia. E agora abraça o teu peito. Fecha os seus olhos. Só respira agora. Silencia totalmente. Você vai receber algo sobrenatural. Jesus soprou o Espírito sobre João 20, Maria. versículo 22 e 23. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o meu Espírito. Dou-vos a minha paz. Deixo a minha paz. Não resista. Não se preocupe com o barulho das cadeiras. Sinta, apenas sinta. Em casa também vão acontecer muitos repousos. Sinta. Receba o batismo. Você que tem estado tão cansado e angustiado, sinta que você está sendo liberto. Todo o mal que te atormentava foi embora. Uma grande paz entra no seu coração. Esse é a paz de Jesus agora. Todo desequilíbrio, veja, muitas vezes não é o demônio não. Muitas vezes é desequilíbrio,
é histeria. Aí é uma brecha. Depois o demônio pode entrar. Então diga, eu não Mas aceito. feche. Expulsa de Eu você. não aceito mais esse desequilíbrio na minha mente. Diga, em nome de Jesus, eu mando embora. Eu não aceito mais esse ato histérico que me fazia escandalizar. Diga. Essa voz que blasfêmia no seu ouvido. Diga, em nome de Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. Não há lugar para a opressão na minha vida. Em nome de Jesus sou livre. Deus está fazendo muitas curas, Mas mas são curas assim de gerações, doenças genéticas, doenças hereditárias, doenças incuráveis, doenças autoimunes, doenças de paralisia. São muitos os milagres. Receba a tua cura. Você está sendo curado. As pessoas que vieram aqui com lúpus, ergue sua mão. Vocês estão curados do lúpus. Vocês vão dar o testemunho. Jesus queimou todo espírito de enfermidade que parecia lúpus em você, psoríase, alergia. Receba a libertação em nome de Jesus. E ergue seus braços e começa a louvar, porque é nesse louvor. Levanta você que estava caído, desperta tu que dormes, pois Cristo resplandecerá em ti. E eu digo, acabou. Você é criatura nova. Aleluia. Louvor. Louva ao Senhor. Gente, não é o Brasil que ganhou a final da Copa do Mundo. É você que hoje ganhou o céu. Eu quero ouvir. Tá fraco? Eu quero ouvir. É pra Deus. É pra Deus.